Êxodo capítulo 3, eu quero compartilhar com você, a partir do versículo 7, fica muito ligado agora, concentra. Eu vou te ensinar uns princípios poderosos nessa noite. Êxodo 3, 7, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores ou dominadores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e está falando com Moisés, vem agora, Moisés, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires, você Moisés, para que você tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deixa a sua Bíblia aberta aqui, por favor. Quero orar por você. Espírito Santo querido, muitíssimo obrigado, Senhor, por esse privilégio de nós estarmos aqui nessa noite. Senhor, estamos como a Maria, a irmã da Marta, prostrados aos teus pés, ouvindo-lhe os teus ensinamentos. É assim que nós estamos, atentos à tua palavra, Senhor, concentrados, prestando atenção no que o Senhor quer dizer para nós como igreja nessa noite. A tua palavra mesmo diz para nós ficarmos atentos ao que o Espírito diz à igreja. Nós queremos ouvir hoje à noite. Nos dê sabedoria, nos dê revelação. Não permita, Senhor, como disse o Cristiano, que o ladrão, Senhor, roube a nossa atenção para outros assuntos, mas que nós possamos concentrar totalmente no Senhor e nas respostas que o Senhor tem para as nossas perguntas nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Muito bem. Então, queridos, se eu pudesse fazer você entender o quanto que essa palavra falou com Jackson, comigo, não é? E quanto que ela me desafiou, o quanto que ela me ensinou. Porque eu estava pensando nessa história, como que foi uma missão difícil para o Moisés. E como que foi uma promessa tão grande para o Moisés. Pensa bem, irmãos, olha o que Deus diz para o Moisés: vem agora e eu te enviarei a Faraó, ao rei da maior potência da época, ao homem mais poderoso do mundo. Eu te enviarei a ele. Pensa bem, para que tires o meu povo. Olha só, para que você, não sou eu não, Moisés, você vai tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Que promessa e que missão. Não somente você vai tirá-los de lá, mas você vai levá-los para uma terra ampla, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Irmão, eu estava pensando nisso. Puxa vida, quão grandiosa e quão difícil essa missão, não é? E eu estava pensando, como que o Moisés ia fazer isso? Porque veja bem, aquele povo já estava acostumado a ser escravo, gente. Eles já tinham uma mentalidade de... Eles estavam lá 430 anos, eles ficaram no Egito. Veja bem, então, no começo talvez eles resistiram a isso. No começo desses 400 anos, talvez eles não aceitassem ser escravos. Mas agora, 400 anos depois, a criança nasce, já sabe, já está até curtindo ser escravo, até acostumou, porque ela nunca teve outro tipo de vida, não é? Então Deus está dizendo, você vai tirar esse povo, cabeça de escravo, de lá, não é? Como? Mas sem armas. Como que eu vou enfrentar o maior exército do mundo? Como? Baseado em quê? O faraó vai permitir isso? Como que vai ser esse negócio? É difícil. Quem está me entendendo? Estão me entendendo? Irmão, não é difícil, é impossível, é uma loucura, não é? E a gente vai aprender, irmãos, que no final da história, o Moisés vai conseguir, vai tirar, vocês vão ver, ele vai tirar esse povo de lá. É uma loucura, mas não é assim, tipo, porque a gente é muito místico, né? A gente é muito místico, então, porque Deus, porque... Não, irmãos, tem princípios aqui que o Moisés praticou. É isso que eu quero compartilhar com vocês.
Entende? Porque veja bem, por que surgiu essa palavra? Porque é a minha crise, por isso que a palavra falou comigo. Porque eu estava assim, puxa vida, eu tenho umas promessas, Senhor. Eu estava lá orando, Senhor, eu tenho umas promessas. Quantos aqui tem uma promessa assim poderosa, né? Eu tenho umas promessas, o Senhor me deu. E é interessante que Deus deu essa promessa para Moisés e falou assim para ele, porque Moisés disse, Senhor, mas eu não dou conta, eu estou com 80 anos, o Senhor está ligado? Eu estou com 80 anos. Não é? Deus disse, não, eu quero você. Senhor, eu não sei nem falar direito. Eu tenho problema de dicção. Como é que esse povo vai entender? Não, eu quero você. Eles não vão acreditar. O que era óbvio, né? Eles não vão acreditar. E Deus fala assim, não, Moisés, é o seguinte, você não está entendendo. Eu vou te dar o poder. Pega essa vara aí que você tem. Eu vou te dar o poder de transformar a vara em serpente. Quem vem joga lá no chão. E ele já tomou o susto com a serpente. Agora pega ela pelo rabo. Pelo rabo. Pega. Ele pegou e ela ficou boa. Ela ficou de novo cajado, obrigado. Aí ele falou assim, agora eu vou te dar o poder de você curar a lepra. Coloca a mão aí dentro. Tira a mão. Leprosa. Coloca de novo. Curar. Você tem poder de curar, meu irmão. E se o povo de Israel não acreditar, e se Faraó não acreditar, eu vou te dar o poder de você transformar o rio em sangue. Quem está comigo? Quem está comigo? Amém? Então o cara tem uma promessa top, uma missão impossível, mas ele tem umas ferramentas, umas armas poderosas. Então ele vai, não é? Confiante. Só que, irmão, assim que surgiu essa palavra, eu falei, Senhor, o Senhor me deu promessas. E o Senhor me deu algumas ferramentas. Eu tenho usado essas ferramentas, mas eu não tenho obtido os resultados que eu gostaria de obter. Quem está me entendendo? É o seu caso? Você tem promessas maravilhosas. Você tem recebido alguns talentos de Deus. Quando Moisés disse assim, eu não vou dar conta, eu não sei falar, Deus disse, eu vou colocar uma pessoa para te ajudar. Vou colocar o seu irmão Arão, que fala bem, vai falar por você. Deus não tem colocado pessoa na sua vida para facilitar o seu caminho? Beleza, você tem tudo isso. Você tem uma promessa, você tem talentos, você tem habilidades, capacidades sobrenaturais de Deus. Você tem pessoas que Deus tem colocado na sua vida, mas mesmo assim, os resultados não têm vindo como você gostaria. Tem alguém aqui que pensa assim, como eu? Irmão, e o Moisés, ele vai nos ensinar. Na verdade, Deus vai levar o Moisés por um caminho. Eu quero te mostrar, né? Três situações que Deus vai levar o Moisés e que eu disse, agora eu entendi. Ah, Senhor, agora eu entendi. Então eu tenho que deixar o Senhor me levar por esse caminho. E eu vou conquistar essas promessas grandiosas. E eu vou cumprir essa missão impossível que o Senhor tem para mim. Amém? Então vamos ver comigo aqui, irmãos. Qual o caminho que Deus vai conduzir o Moisés? O meu tema nessa noite com você é vencendo pela palavra. Diga comigo, vencendo pela palavra. Ok? Então vamos lá, vamos ver. Qual que é o caminho que Deus vai levar o Moisés? Que missão impossível. Que missão impossível, mas ele vai cumprir. Irmão, um grande milagre. Ele vai tirar o povo de Israel do Egito mesmo. E esse povo vai entrar numa terra que mana leite e mel mesmo. Vai se cumprir. Agora vamos ver esses princípios, ok? Então, em primeiro lugar, Deus vai conduzir o Moisés pela lei do processo. Diga comigo, lei do processo. Ah, Deus falou tanto comigo nesses dias. Lei do processo. Quer ver? Olha aí comigo, Êxodo 4, 24. É o primeiro momento que o Moisés começa a caminhar em direção ao cumprimento da missão. Lá vai o Moisés, Êxodo 4, 24. Estando Moisés no caminho da missão, caminho da obediência de Deus. Então veja bem, estando Moisés no caminho, encontrou o Senhor e o quis matar. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, tipo uma hospedaria, né? Encontrou o Senhor e quê? O quis matar? Peraí, vamos entender esse negócio? Lei do processo, guarda essa palavra, lei do processo. Irmão, Deus fala com Moisés assim, olha, Moisés, cansei de ver meu povo sofrer. Não aguento mais essa injustiça. Pensa, o faraó baixou um decreto de mandar matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Já pensou?
Já pensou isso já pensou o Arthur, já tem 1 ano? Já pensou? Aí o Arthur está debaixo desse decreto do rei, que 2 anos para baixo tem que matar. Imagina o desespero, Gustavo, imagina o desespero, né, irmãos? Esse faraó maluco fez isso. E Deus disse: Moisés, chega, não aguento ver mais o meu povo sofrer, o clamor do meu povo chegou a mim. E eu estou escolhendo você vai tirar o meu povo do Egito. E você vai levar o meu povo para uma terra ampla, boa, uma terra que emana leite e mel. Quem está me entendendo? Agora veja bem, aí irmãos, o Moisésinho vai, tá bom. Deus deu aquelas ferramentas para ele, aqueles milagres para ele, beleza, deu um porta-voz, lá vai o Moisés. E na primeira experiência dele, Deus está escondido atrás do porte, esperando ele passar para matar o Moisés. Por quê? Porque, irmãos, tem uma lei chamada lei do processo. Porque é o seguinte: quando Deus ia matar o Moisés, a Zípora pulou na frente, arrancou a faca do Moisés e tirou o prepúcio dos meninos, circuncidou os meninos, os filhos do Moisés, o Gerson e o Eliezer, e lançou o prepúcio aos pés de Moisés. E aí Deus recuou. Ou seja, irmãos, a gente quer a promessa, a gente quer Canaã, a gente quer o resultado, mas a gente não quer passar pelo processo. A gente não quer se santificar, é o primeiro processo. Lembra quando Israel foi entrar lá em Canaã, nos dias já do Josué, o Josué disse: pessoal, santificai-vos, pois, Josué 3:5, santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Por que Deus exige a nossa santificação? Porque Ele é santo. Sede santos porque eu sou santo. Se Deus vai caminhar junto comigo, irmão, eu tenho que me santificar, porque Deus é santo. Não pode, quem está me entendendo? E o Moisés, ele quebrou um princípio básico. Ele estava, para ele, que estão debaixo da lei aqui, ele não circuncidou os filhos. Então ele quer servir a Deus, ele quer cumprir a missão de Deus, ele acredita na promessa de Deus, ele tem os talentos que Deus colocou na vida dele, mas ele não tem a obediência certa. Não é? Olha aqui para mim, ó. Tem coisas na vida do Moisés que ele tem que se livrar. Quem está me entendendo? Tem coisas na nossa vida que nós precisamos pegar a faca de pederneira e cortar de nós. É o primeiro processo. Irmãos, isso é muito sério. Agora sim, agora vamos lá. Aí acontece isso, não é? Com ele. Muito bem, ele está santificado. Agora deixa eu te explicar uma coisa importante aqui. Olha aqui, eu quero ler com você aqui Provérbio 4,18. Eu amo esse texto, olha lá. A vereda dos justos é como a luz da aurora. O que é vereda? É a trajetória. Quantos justos tem aqui nessa noite? Deixa eu ver, só os justos, não é? Irmão, não tenha vergonha de levantar a mão. A Bíblia diz que Jesus se fez pecado para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Não tenha vergonha, amém, queridos? A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos justificou, nos fez justos. Então, deixa eu perguntar de novo, quantos justos tem aqui? Deixa eu ver, aleluia. Agora olha só, a sua trajetória na vida, a vereda do justo é como a luz da aurora e não como a luz de LED, que acende instantaneamente. Como que é a sua trajetória? É como a luz da aurora, o nascer do sol, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Irmãos, às vezes, por exemplo, você tem uma coisa que vai acontecer 4 horas da tarde. Já viu? Uma reunião, algo que vai acontecer, aquela pessoa que vai comprar, vai te ligar 4 horas da tarde, você acordou 5. Meu Deus, como que vai demorar até 4 da tarde? Sabe, a gente não aguenta processo. Irmãos, e a nossa trajetória vai ser como a luz da aurora e não vai ser instantânea. Quem está me entendendo? Por isso que muitos têm tropeçado, por isso que muitos de nós não têm conquistado Canaã, a promessa de Deus para a nossa vida. Eu estou falando de mim aqui, eu estou falando da minha pressa, eu estou falando da minha angústia. E Deus está falando: filho, a sua trajetória é como a luz da aurora.
Amém, querido? Eu acho lindo, Êxodo 23, 29, só anote para você estudar depois, que Deus fala assim para o povo de Israel, olha só para mim, fala assim que olha, eu não vou tirar os inimigos de vocês num ano só. Eu queria que fosse tudo nesse ano, que todas as respostas viessem nesse ano. E Deus diz, não, eu não vou te dar, eu não vou eliminar os inimigos de vocês num só ano. Por quê? Porque olha só, irmãos, eles acabaram de entrar nas terras, vamos entender isso? Eles acabaram de entrar na terra, eles são aproximadamente 1 milhão de pessoas. E aí junto com eles estão os antigos donos da terra, que eles vão ter que expulsar de lá. Ok? Então, se Deus simplesmente eliminasse os inimigos num só ano, o que ia acontecer? Ia ficar muita terra para pouca gente. E Deus explica para eles, então as feras do campo, os leões, não é? Os tigres, os bichos peçonhentos, se multiplicariam nesse espaço vazio. E depois eles viriam atacar vocês, da não inventaram arma de fogo e etc e tal. Eles vão matar vocês. Então, o que Deus falou para eles? Eu não vou dar essa vitória para vocês num só ano. Eu vou eliminar os inimigos da presença de vocês à medida que vocês forem se multiplicando. Ou seja, tem coisa que Deus vai nos dar, promessas que Deus vai cumprir na nossa vida à medida que nós formos crescendo por dentro. Irmãos, agora, esse dia eu estava assistindo uma reportagem dos caras que ganharam na loteria, não é? Qual o problema de ganhar na loteria? Nenhum. O cara ganhou na loteria. Mais do que 90% estão mais miseráveis do que antes, porque agora eles têm as dívidas dos milionários. Não é? Por quê? Porque eles não estavam preparados para aquele milagre. Eles não tinham capacidade de gerir, não é, aqueles recursos. Então chegou na mão deles um dinheiro que eles não tinham maturidade para ter, e rapidão não só gastaram, como se endividaram todo. Não é? Às vezes a pessoa fala assim, ora por mim, eu não entendo porque eu estou demorando tanto a casar. Irmão, calma lá. Em vez da gente o problema é que a gente é muito focado no milagre e não no processo. E Deus está focado no nosso crescimento. Quem está me entendendo? Para que a lei do processo? Qual o objetivo da lei do processo? Maturidade. Maturidade. Imagina, né? Imagina, cadê? Deixa eu ver um pai que tem um filho adolescente, não é? Uma criança, né? O Enzo. Imagina o Enzo pedir um carro para o André. Apesar do André ser milionário, não é? E poder dar o carro que o Enzo quiser, diz recebo, né? Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso, porque, irmão, o Enzo não tem maturidade ainda para receber esse carro. Ele não tem habilitação ainda. Ele não sabe ainda. Esse carro pode matar o bichinho. Então tem coisa, irmão, na nossa vida. E Deus, é interessante, sabe por quê, irmão? Porque, imagina, vai Moisés, liberta o meu povo. Está aqui todas as armas que você precisa. Está aqui as pessoas que você precisa. Vai agora. E lá vai o Moisés, empolgado. E aí Deus para ele. Irmão, esse é o nosso problema, porque tudo a gente atribui ao diabo, né? E sai em nome de Jesus. Esse diabo está me atrapalhando, Deus me deu uma promessa e tal. E agora o diabo não é o diabo, é Deus com a mão no seu peito. Irmão, e Deus não sai em nome de Jesus. Não é? Não sai. Ele diz assim mesmo, não, você vai ter que tirar algumas coisas dessa bagagem, meu filho. Pega essa faca aí, pensa na dor de fazer uma circuncisão sem anestesia. A gente não quer sofrer, irmão, a gente não quer sentir dor, mas tem coisa que a gente tem que tirar, vai doer. Quem está me entendendo? Lei do processo. Ok? Então, a primeira coisa que acontece aqui, irmão, Deus submete o Moisés à lei do processo. Olha o que diz Gálatas 4:1. Enquanto o menor, né, ou a criança, ok, o menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai, olha só, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai,
Ele é tratado como escravo, ou seja, ele é milionário, porque tudo que é do pai é dele. Ele é milionário, legalmente ele é milionário, mas porque ele é criança, ele não pode obter aquilo. Então ele vai ficar debaixo de um tutor, ele vai ser escravo desse cara. Então ele é um milionário, mas ele é escravo. Por quê? Porque ele não tem maturidade. Aí olha só, mesmo sendo de fato o dono de tudo, enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Por que nós temos que passar pela lei do processo? Porque nós precisamos de maturidade. Obrigado. Ok? Agora veja bem, a primeira coisa então é a gente rever a nossa vida de santificação. Porque, irmão, eu tenho visto assim tanta meninice, não é? Tanta meninice na igreja, não é? Eu tenho pregado por aí, irmãos, eu tenho visto, eu disse, oh meu Deus, eu não acho nada disso na minha Bíblia, não é? Então, tipo assim, não importa a vida que o cara vive, meu irmão, se ele passar no corredor do poder, ou no tapete do milagre, se ele comprar a vassoura poderosa, irmão, a promessa vai se cumprir, ele vai ser o cara mais feliz, ele vai ser milionário, irmão, amanhã cai um dinheiro na conta dele do céu e está tudo resolvido. Irmão, onde isso? Onde é que está isso? Aí depois eu vou procurar na minha Bíblia essas coisas, eu não acho, a minha não tem. A minha tem uns caras como Moisés, que Deus resiste a ele, para ele aprender a amadurecer. Agora escuta bem, primeira coisa, santificação. A segunda coisa, na lei do processo, é a perseverança. Porque veja bem, aí o Moisés agora que ele santificou, agora que ele resolveu o problema do pecado, o que é que ele pensa? Rapaz, só faltava isso. Só faltava isso na minha vida. Entende o que eu estou falando? Já resolvi, agora vai dar certo. Bora, Arão, vamos comigo. Vamos lá, vamos mostrar para o povo o que Deus falou. Aí o Moisés chama o povo todo, faz uma reunião, joga a vara vira serpente, ele pega pela cauda, mostra que ele tem poder sobre a lepra, e o povo, oh, Deus veio nos livrar, e o povo acreditou. E o Moisés disse, funcionou, tá vendo? Que coisa legal, eu me santifiquei, Deus deu a promessa, tá tudo certo. Arão, agora vamos enfrentar o faraó. Vamos lá nós dois, vem comigo. E quando eles chegam diante do faraó, com toda essa certeza que vai dar certo, eles dizem, faraó, nós estamos aqui porque o Eu Sou nos mandou aqui. E ele disse que é para você libertar o povo de Israel, e porque o povo de Israel vai adorá-lo no deserto. Resposta do faraó para o Moisés e o Arão. Depois, Êxodo 5:1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó assim, diz o Senhor Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o faraó, quem é o Senhor? Para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel. Não conheço o Senhor e não deixarei ir a Israel. Eles não estavam preparados para isso. Lei do processo, perseverança. O que é perseverança? Paciência, luz da aurora, lembra? Não é num só ano, lembra? Você está crescendo por dentro, lembra? Você pode ser menor ainda, criança ainda, para receber o que Deus tem para você. Ele precisa que você cresça, para você aprender a lidar com o que Ele vai te dar. Calma. Aí, irmãos, o Moisés sai de lá muito mal. Aí as coisas pioram, porque o Moisés vira de costa e o faraó baixa um decreto. Olha, é o seguinte, eu quero que o povo de Israel comece a trabalhar mais cedo, de 5 às 10 da noite. E eu não quero mais que vocês deem a matéria-prima para eles fazerem os tijolos. Eu quero que eles mesmos vão juntar a matéria-prima. Eles vão acordar 3 da manhã para juntar o barro e a matéria-prima. E tem mais, eles vão dar conta da mesma quantidade de tijolo. Eles estão ociosos e por isso que eles estão com essa conversa de terra prometida. Irmão, quando saiu no diário oficial essa lei, o povo de Israel agora quer apedrejar o Moisés. Olha só onde que foi parar, irmão, a missão. Pensa bem, a promessa. O cara tem uma promessa, o cara tem ferramentas, o cara tem um porta-voz, o cara se santificou. Aí o faraó não só resistiu a ele, como agora o povo dele quer matá-lo. Diga comigo, lei do processo. O que os caras querem matar o pobre do Moisés, irmão. Aí ele não entende mais nada, aí ele vai orar.
Ele vai orar, aí Deus fala assim para ele: volta lá, Moisés, vai de novo, não desista, vai lá com o faraó. Se ele não aceitar, fala para ele que eu vou transformar o Jordão em sangue. O faraó não aceita, o Jordão vira sangue. Os magos também sabem fazer essa mágica, e o faraó não acredita no Moisés. Ele volta arrasado: Senhor, não deu certo. Ele pensava, igual a nós, igual ao Jackson, que seria rapidão, que a promessa se cumpriria rapidão. Era só eu tirar algumas coisas da minha vida e já, não é? E se cumpriria, não é? Já passaram 20 anos e não se cumpriu. Aí, irmãos, Deus fala assim com Moisés: volta lá, fala para ele que se ele não liberar, eu vou mandar uma praga de piolho, vai ficar todo mundo piolento. O Moisés vai e olha: se vocês não liberarem o povo de Israel, vai vir uma praga de piolho. Eu não vou liberar. E todo mundo ficou piolento. Quando o faraó viu isso, ele disse: não, tá bom, manda parar essa piolhada, que eu libero Israel. Irmão, o Moisés orou, parou a praga. E sabe o que o faraó fez? Enganou ele, permaneceu. Quantos têm sido enganados no processo? E não aceita: eu não acredito, e revolta, eu não acredito, eu sou dizimista, eu sou crente, eu não... Ei, você está crescendo, você está no processo. Irmão, 10 vezes Deus disse para ele: volte lá, volte lá. Praga das rãs, praga das moscas, da peste sobre os animais, praga das úlceras, praga da chuva de pedra. Agora escuta bem, na oitava pedra, na oitava praga, a praga do gafanhoto, o faraó negociou com Moisés: não aguento mais, está tudo destruído, meu Deus, é o dedo de Deus mesmo. Moisés, é o seguinte, vocês podem ir, só os homens, deixa as mulheres, as crianças e os animais, podem ir. Irmãos, bem aqui, tem muito crente negociando a promessa. Ele já está tão cansado de lutar e a coisa não acontece. Ele está 20 anos com essa promessa. Aí aparece meia bênção. Quem está me entendendo? Aparece meia bênção, ele já aceita. E o Moisés disse: não, negativo, Deus falou todo mundo, então não vai ninguém. Se não vai só os homens, não vai ninguém. Irmão, mais praga sobre o Egito, gafanhoto. Agora Deus diz para Moisés: volta lá. Engraçado, irmão, que cada vez que o Moisés vai com o faraó, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó. Eu nunca entendia isso, agora eu entendo. Não é? Quer dizer, vai lá Moisés, e Deus está assistindo lá. Vai lá, enfrenta ele, fala isso, fala aquilo, vai fazer isso, vai fazer uma praga, não sei o quê. Vai lá, estou te dando uma palavra, vai lá. Aí Moisés vai, e Deus endurece o coração do cara. E o cara diz não para ele. Ele volta arrasado. Deus não está brincando com ele. O que Deus está fazendo é criando musculatura no homem, que vai liderar esse povo no deserto por 40 longos anos. Deus está treinando um rei, um presidente, como você preferir, um líder, não é, de proporção internacional, que é esse Moisés. Ele está treinando um cara para uma missão muito grande. É isso que ele está fazendo. Aí, irmãos, o faraó, aí vem mais uma praga, e o faraó: não, você chama o Moisés de novo. Não, tudo bem, pode todo mundo ir embora, deixa só o rebanho, só o dinheiro, deixa só o rebanho de vocês. Aí o Moisés já está grande, porque esse processo, os teólogos dizem que desde a primeira até a última praga foi um ano. Não foi assim, ó. A gente lê rapidão ali, a gente pensa que demorou 5 capítulos. Não, um ano. Pensa na angústia, irmão, pensa na angústia. Eu que sei a angústia, quando a gente trocou aquele terreno por esse aqui. Foi um ano, o processo demorou um ano. Um ano. Só eu sei quanto que demora um ano de angústia. E o Moisés, um ano esperando. Aí o cara diz: pode ir todo mundo, deixa só o rebanho. Ele disse: não vai ficar nenhuma unha. Inclusive, nós passamos 430 anos aqui, vocês têm que nos indenizar. Nós só saímos daqui quando vocês nos derem ouro, prata e tal. Aí ele ficou grandão. E vai ser assim.
Irmãos, e quando eles saíram de lá, que foi a última praga, a praga dos primogênitos, quando o faraó viu o filho dele, o primogênito, morrer, aquele que ia herdar o trono, ele mandou todo mundo sair, mandou dar presente para todo mundo, e eles saíram de lá realmente recompensados por aqueles anos de perda. Quem está me entendendo? Lei do processo, santificação e perseverança. Amém, queridos? Amém? Então, quantos têm uma promessa? Quantos já começaram a andar e começou a dar certo e você se empolgou e disse, Deus está no negócio, e aí agora a coisa parou e você está expulsando o diabo? Irmão, deixa eu te falar uma coisa, é outra coisa que eu não acho na minha Bíblia, esse diabo que os crentes pregam. Não acho. Na minha Bíblia é o seguinte, Jesus disse, eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e em todo o poder do diabo, e ele não causará dano nenhum. Essa que a minha Bíblia diz. A minha Bíblia diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eu entreguei à igreja. Essa que a minha Bíblia diz, não é? A minha Bíblia diz, aquele que crê, esses sinais acompanharão o que crê, em meu nome expulsarão demônios. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa, pode não ser o diabo. Quem vê, presta atenção na mão que está no seu peito. Se for uma mão carinhosa, mas ela é firme. Se for uma mão, você sente um carinho nela até, mas você não consegue passar. Se for uma mão cheirosa, se for uma mão sem pelo, uma mão que não é aquela mão do lobisomem, pode ser a mão de Deus. Irmãos, e ela só vai sair quando você se submeter à lei do processo. Não sai com reza brava, não sai com campanha. Deus não está nem aí para isso, irmão. Não tá nem... Fica mergulhado no óleo ungido, de cabeça para baixo, não é? Chama toda a igreja para orar. O pastor, engraçado, as pessoas atribuem um poder ao pastor. Coitado, não tem poder nenhum, rapaz. Pastor, vem cá, ora aqui para resolver essa parada. Irmão, se Deus está com a mão no seu peito, não tem pastor que tire essa mão do seu peito. É por isso que tem 44 milhões de desviados no Brasil, sabia? Pessoas frustradas, decepcionadas com essa mentira de que nós estamos no controle sobre Deus. Nós que determinamos a hora que Ele tem que nos abençoar. Entende? Aí o cara vem para a igreja e aprende esse ensino. Ah, meu irmão, coloca Deus na parede aí. E não acontece. Porque Deus diz, filho, se eu te der, eu te mato. Se eu te der essa esposa agora, você vai divorciar amanhã. Se eu te promover agora, você vai se corromper, você não está pronto. Se eu te der isso, você vai se ensoberbecer, você não está pronto. Você vai ser preso, meu filho. Vai para Curitiba. Então eu te amo, entende? Então você precisa tirar algumas coisas da sua vida, você precisa ter paciência, você precisa ser homem, você precisa de maturidade, você precisa aprender a esperar. Aleluia. Irmão, eu fico imaginando o Josué quando ele chega ali, né, na muralha, e Deus fala assim para ele, Josué, é o seguinte, filho. Irmão, Deus podia derrubar aquela muralha com um sopro. O Deus que criou o universo derrubava aquela muralha com um sopro. Olha o que Deus, lei do processo. Josué, é o seguinte, filho, uma caminhada por dia em volta da cidade. E no último dia, que é o 7º dia, você vai dar 7 voltas. Irmão, eu não estou falando de dar 7 voltas aqui no quarteirão. Você rodear uma cidade com um monte de equipamento, com um exército, com arma. Irmão, 7 dias, eles chegaram no limite, quando eles disseram, missão cumprida. Agora Deus diz, agora ataca. Eles não têm mais força. Quem está me entendendo? E aí, outra coisa que Deus falou, é para vocês darem as voltas calados. Porque se eles tivessem liberdade para falar, eles iam murmurar demais. Lei do processo, calados.
Sou irmão, uma irmã que está malhando ali, que fica calada por todo o dia inteiro. Tudo bem que foram só os homens, né? Deus sabia que seria difícil. Eu estou brincando, irmãs. Eu estou brincando. Tem homem que fala mais do que mulher. Diga a lei do processo. Bom, então vamos avançar. A lei do processo foi um pouquinho maior, tá, gente? Mas agora, porque eu queria muito falar sobre a lei do processo. Agora, segundo e terceiro lugar, bem rapidinho, para a gente terminar. Quero terminar bem no horário. Deus conduz o Moisés para essa vitória. Por isso que eu estou chamando essa palavra de vencendo pela palavra. Porque, irmãos, o tempo todo, princípio da palavra de Deus. Foi por isso que o Moisés conquistou. Então vamos lá, segunda coisa aqui, que é a segunda coisa que Deus quer levar o Moisés. Ele levou o Moisés pela lei do processo. Moisés, vem cá, lei do processo, filho, calma, devagar. Eu posso te dar isso assim, no estalar de dedo, mas eu preciso que você cresça. Beleza, mas a segunda coisa que Deus vai fazer o Moisés passar é pelo relacionamento com a sua palavra. E escuta bem, é isso que Deus está fazendo com a gente. Quer ver? Olha só o que diz aí Êxodo 3:7. Disse ainda o Senhor, certamente, diga, eu quero que você repita isso comigo, é didático. Diga assim comigo, disse ainda o Senhor. Só isso. Irmão, essa frase vai se repetir até a saída do Egito. Olha aqui, ó. Até a saída, até o capítulo 14, quando eles saem depois da Páscoa. 40 vezes, Deus vai falar isso. A Bíblia vai dizer isso. Disse o Senhor a Moisés 40 vezes. Cada coisa que Moisés ia fazer, por exemplo, Senhor, eu não dou conta, eu não sei falar direito. Ele está falando com Deus, está orando. Eu não sei falar, estou tendo problema de dicção. Disse o Senhor a Moisés. Não foi eu que fiz a boca do homem? Eu vou colocar a palavra na sua boca. Aí ele corre com Deus, mas Senhor, mesmo assim, não sei, não dá. Disse o Senhor a Moisés. Arão não é o teu irmão e sabe falar bem? Eu vou enviar o Arão para te encontrar com ele. Vai lá com o faraó diz, eu não vou libertar ninguém. Moisés vai lá orar, vai falar com Deus. Disse o Senhor a Moisés. Volta lá, fala para ele que se ele não liberar, vai acontecer isso. Ele não libera. Moisés corre para Deus, vai orar. Senhor, disse o Senhor. Irmão, é uma lição para nós de um homem que depende do que Deus diz. Quem está comigo aqui? Se nós quisermos conquistar essa conquista impossível, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se o que você quer conquistar é impossível, já é o primeiro sinal que é de Deus. Porque Deus é o Deus do impossível. Se Ele é o Deus do impossível, Ele só faz coisa impossível. O que Ele te dá é impossível. O que sai dele é impossível. Ele não é o Deus do impossível. Então você não consegue mesmo fazer essa conta. Agora, irmãos, nós precisamos ser dependentes da palavra de Deus. Amém, queridos? Isso é muito, muito, muito importante. Ok? Eu não estou falando, escuta bem aqui para você entender bem. Eu não estou falando sobre teologia. Não estou falando sobre teologia. Eu não estou falando sobre você estudar e aprender e virar um cabeçudo, não é? E saber tudo da Bíblia. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre conhecer a Deus, ter um relacionamento com Deus pela sua palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está nos conduzindo por esse caminho. Ele te dá uma promessa só para te motivar. É igual o pai que diz para o filho, se você passar eu te dou o celular. Irmão, o celular, o pai pode comprar a hora que ele quiser. Mas o que o pai quer é que o filho passe por aquele processo. Entende? Para que ele cresça. Então veja bem, Deus fala para Moisés, eu vou te dar uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Você vai tirar o meu povo do Egito. Deus ia fazer isso de qualquer maneira, irmão. Ele não aguentava mais. Ele não precisava do Moisés. Quem está me entendendo? Ele poderia fazer isso de outra maneira. Mas ele quer primeiro que o Moisés cresça por dentro, o processo. Segundo, que o Moisés desenvolva um relacionamento com ele, irmãos. Sabe, essa coisa da gente falar com Deus, essa coisa da gente buscar uma palavra de sabedoria, uma instrução do Senhor, isso é tremendo. E a gente, quer queira, quer não, a gente só faz isso quando a gente está em apuros. Nós precisamos, irmão, chega um ponto do relacionamento deles, Moisés e Deus, que Deus está tão frustrado com o povo, não é? De coração duro, que não se converte e tal, que Deus fala assim, Moisés, chega, bora fazer um acordo, filho. Eu vou pegar a tua família e você vai multiplicar a tua família, a gente vai começar tudo de novo, bora?
Sai da frente que eu vou detonar esse povo, e eu e você, a gente começa um novo povo. Topa? O Moisés se coloca na frente do povo e diz: Senhor, não faz isso não. Não faz isso não. O que é que os egípcios vão dizer do Senhor? E aí Deus, e o Moisés fala assim mesmo. Aí Deus fala assim para ele: não, mas filho, é o seguinte, eu vou te dar a terra. Eu vou te dar a terra, eu vou mandar um anjo na sua frente, vocês vão chegar, vocês vão conquistar, deixa comigo. Olha o que o Moisés diz: Senhor, eu não quero saber de anjo, de terra, não é? Se o Senhor não estiver comigo, se a tua presença não estiver comigo, eu não quero saber disso. Chegou nesse ponto. No começo ele só queria a terra, agora ele quer o Deus que está prometendo a terra. À medida que a gente vai crescendo no nosso relacionamento com a palavra, irmão, muda a nossa prioridade. A gente começa a se apaixonar tanto por Deus, pelo Deus das promessas, que as promessas ficam em segundo plano. Por isso que Jesus disse: olha, se vocês colocarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas os serão acrescentadas. Amém, querido? Então, qual que é o segundo caminho? Pelo caminho da palavra de Deus. Quer ver? Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho muito legal quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, não é? E a Maria percebe uma coisa: rapaz, Jesus passa aqui uma vez por ano, 2 vezes por ano. Ela para tudo e ela se prostra aos pés dele para ouvir o ensinamento. A Marta fica tão indignada com aquilo que vai reclamar para Jesus: Senhor, tu está vendo que a minha irmã não está me ajudando? Olha a resposta de Jesus, e é para nós essa noite. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Diga assim: uma coisa. Diga assim: uma só coisa é necessária. Aí olha só o que ele diz: uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será dada. Irmão, tirada. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe a única coisa que a gente precisa? Sabe qual que é a única coisa que a gente precisa? Sabe qual era a única coisa que o Moisés precisava? Canaã? Não. O que ele precisava? A única coisa: relacionamento com a palavra de Deus. O resto viria a reboque. O resto viria a reboque. Irmão, o resto vem a reboque. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Por exemplo, nós precisamos saber o nosso propósito na vida. Sabia disso? O que você está fazendo aqui? Para que você nasceu? Sabe qual que é o seu propósito? Onde é que você vai descobrir isso? Na palavra. Lembra lá em João capítulo 1, quando perguntaram para o João: você é o Messias? Você está batizando, você é o Messias? Ele falou: não. Você é Elias? Não. Você é o profeta que haveria de vir? Não. Quem você é? Eu sou a voz do que clama no deserto. O que é que o João está dizendo? Ele está recitando Isaías 40, versículo 3. Ele leu na Bíblia isso. Está escrito isso lá: a voz do que clama no deserto, alguém que viria para abrir os caminhos do Senhor, do Messias. Ele diz: eu sou esse cara, eu descobri. Eu sou. Onde que ele descobriu? Na palavra. Na palavra. Ah, pastor, mas o meu problema não está na palavra. O meu problema é eu preciso ter uma oração mais eficiente. Está na palavra. Está lá, Provérbios 28, versículo 9, diz assim mesmo: aquele que afasta o ouvido de ouvir a palavra, até a sua oração é abominável. Por que eu faço uma oração abominável, que abomina o coração, que Deus passa mal? Por quê? Porque não é uma oração que está em linha com a palavra. Porque a Bíblia diz que tudo que eu pedi em linha com a sua palavra, Ele me ouve. Se as suas palavras estiverem em mim, eu pedirei o que quiser e me será feito. Então, quando eu faço uma oração que não está em linha com a sua palavra, porque eu não tenho um relacionamento com a palavra dele, é uma oração abominável. Irmãos, eu fico imaginando as orações abomináveis que a igreja tem feito. Ah, me dá isso, me dá aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo e tal. E Deus está passando mal. Irmão, tudo vai depender do nosso relacionamento com a palavra. Tudo. Por exemplo, pastor, agora o avivamento não é isso, né, pastor? O avivamento é o barulho, o frenesi não é, irmãos. Pode ver na Bíblia, os discípulos desanimados na estrada de Emaús. Jesus tinha acabado de morrer, 3 dias, já estava morto. E os discípulos tinham visto tantos milagres, viram mortos ressuscitar, viram leprosos ser curados, viram cegos de nascença voltarem a ver. 3 dias e os caras estão desanimados. Eles estão andando na estrada de Emaús desanimados. Olha só, então não é isso, não é milagre que te anima. Aí Jesus aproxima deles, eles nem reconhecem Jesus, porque Jesus vem na forma ressurreta dele, não é? Você sabe que você vai ficar bonito quando morrer e ressuscitar, né?
E aí Jesus vem, aproxima, eles não reconhecem Jesus, e Jesus fala: o que vocês estão tristes? Ah, porque a gente pensava que era Jesus que ia redimir Israel. Ele morreu há 3 dias. E aí Jesus começa a falar, a Bíblia diz que ele abre a Bíblia no livro dos profetas e começa a ensinar para eles: vocês não sabem que o Messias deveria morrer por todos, não é? E ressuscitar no 3º dia. Vocês são tardos de entendimento para entender o que estava escrito a respeito dele. E começa a falar as escrituras para eles. Finalmente Jesus diz: estou indo embora. Não, vamos almoçar, vamos comer. Jesus come com eles, e quando Jesus parte o pão, eles lembram. Aí eles reconhecem a Jesus. Jesus sumiu. Um fala para o outro: você sentiu seu coração arder de novo? Quando ele pelo caminho compartilhava as escrituras. O que traz avivamento é o nosso relacionamento com a palavra. Não existe avivamento sem reabibliamento. Não existe isso, irmão. Aí eu estou vendo assim uns frenesis, aí vou por aí eu vejo, o irmão cai no chão. No outro dia, ele está enganando o patrão. Num dia ele cai no chão, no outro dia ele tá um dia ele cai no chão, no outro dia ele está enganando o patrão. Combinou? Eu lembro que eu fui com o pastor Genildo um dia lá em Belém. A gente foi numa oficina arrumar o carro dele, o ar-condicionado do carro dele. E o cara viu, o crente, viu em cima do painel do carro do pastor Genildo, ele viu alguma coisa que dizia respeito a futebol, eu não lembro o quê. Aí ele perguntou: vocês jogam futebol? O pastor Genildo: sim, de vez em quando e tal, né? Crente tem que orar. É por isso que a igreja não cresce, é por isso que a igreja está morta. A igreja está morta, porque o crente, em vez de estar orando, está jogando futebol. Irmão, quase que a gente converte ali, eu e o pastor Genildo. A gente ficou tão assim, sem graça. Irmão, é porque assim é de vez em quando, irmão, não é toda vez não. Olha, e a gente se explicou todo. Olha, o propósito é a gente atrair a igreja, aqueles que não são crentes, e explicamos toda a nossa vida para o cara. E o cara arrebentou com a gente. Quase que a gente pediu perdão, irmão. É só uma bolinha assim, rápido. Aí terminou tudo. Aí o pastor Genildo: cara, eu tô doido para ir embora daqui. Vou embora. Nunca mais vem aqui, moço. Aí o pastor Genildo: e quanto que é, irmão? Aí ele: é o seguinte, fala que eu só fiz isso aqui, eu fiz isso aqui, mas tal, e fica 50 por fora, mas não fala nada com o patrão, e porque não sei o que e tal, entendeu? Aí o pastor: entendi. Eu não posso jogar bola e tu pode roubar o teu patrão. Pastor, gente, não perde um. Sabe, irmão, então não é isso que é avivamento. Avivamento é a gente cair no chão e levantar santificado. Não é? Avivamento é fruto do nosso relacionamento com a palavra de Deus. Entende, irmãos? O centurião romano, interessante, momentos depois os fariseus estavam pedindo um sinal. Se você é o Messias, então mostra um sinal. Jesus disse: eu não vou dar sinal nenhum. Eu não vou dar sinal nenhum. Aí chega o centurião romano: Senhor, o meu servo está doente na minha casa. Jesus: eu vou lá. Não precisa. Não precisa. Eu sou um homem debaixo de autoridade. Meu chefe manda, eu vou. Eu sou também um homem que tem pessoas debaixo da minha autoridade. Eu mando, eles obedecem. Se o Senhor der uma palavra, basta uma palavra, e o meu servo será curado. Jesus olhou para ele e disse: eu nunca vi uma fé como essa em Israel. Alguém que a sua fé não é baseada em experiências. Alguém que a sua fé é baseada na palavra. Sabe por onde que Deus quer conduzir o Moisés? Disse o Senhor a Moisés 40 vezes. Moisés, vem cá. Irmãos, a única vez que Moisés não ouviu Deus, ele pisou na bola. Porque Deus disse, eu estou falando 40 vezes até o capítulo 14. Do 14 para o final da história, irmão, eu não contei. Então veja bem, Deus tinha falado para ele já no final da história. Não está dentro das 40 vezes. No final da história, quando Moisés está chegando em Canaã, Deus está fala para ele assim: disse o Senhor a Moisés, não tinha água, fere a rocha com o cajado. Era uma palavra. A solução vem sempre pela palavra. Sempre. A solução para a sua vida está na palavra. Vai buscar a palavra. Não tem que buscar pastor nenhum. Vai buscar a palavra. Vai buscar o Senhor. Ele é a palavra. Ele é a sabedoria.
Aí, irmão, o Moisés pega lá a vara, obedece a Deus. Pum, bate na rocha e sai água, e dá água para o povo. Obedeceu. Mas na outra situação, aconteceu a mesma situação, faltou água, e o povo estava murmurando, ele estava em crise com o povo, ele estava com raiva do povo, e Deus falou: Moisés, fale com a rocha. Não era para bater, agora era para falar. Mas ele estava com tanta raiva que ele não só bateu, como ele bateu 2 vezes. Vocês acreditam, vocês pensam que Deus não pode tirar água dessa rocha? Aí saiu água, deu certo. Nem sempre o que dá certo tem a permissão de Deus. Deus deu água porque senão o povo morreria de fome, irmão, de sede. Eles beberam água. Moisés sai de lá, Deus chama ele para conversar. Vem cá, eu vou te recolher, camarada. Uma que tu não dá mais conta, está com 120 anos, vai ter uma guerra violenta aí, acho que tu vai ser meio inútil lá. E outra porque eu não gostei da maneira que você tratou isso, rapaz. Eu te dei um comando, eu te dei uma palavra, você fez tudo diferente. Quem está me entendendo? O Senhor me deu uma promessa, mas você desobedeceu a palavra. Eu vou te dar o privilégio de ver a terra, mas você não vai entrar. Quem está me entendendo? E último lugar, irmão, passei um pouquinho, perdão. E último lugar, eu preciso passar pelo processo, lei do processo. Eu preciso de uma palavra, mas eu preciso crer nessa palavra. Não adianta, irmãos, eu passar por todo esse sofrimento, por todo esse processo. Eu tenho a palavra, eu vou lá, Deus fala comigo, e aí eu não tenho fé na palavra. Olha só o que diz o versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás. Olha só, assim dirás. Diga comigo, assim dirás. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou o que sou, me enviou a vós. Então deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O que é fé? Fé é você falar o que Deus está falando. Bora repetir isso? Fé é eu falar o que Deus está falando. O que eu vou dizer para eles? Diga para eles: eu sou o que sou, me manda. Não pensa numa coisa doida dessa. Quem te mandou aqui, Moisés? Eu sou o que sou. O faraó: quem te mandou aqui comigo? Eu sou o que sou. Mas Deus não mandou falar? Então era para falar. Então, por exemplo, irmão, o que você está falando? Eu não vou conseguir. E Deus está dizendo: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não, vocês não falam isso, eu não vou conseguir. Vocês falam: eu não dou conta. Eu não dou conta. Não é? Eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo. É crise. Irmão, então o que nós estamos falando? Nós não estamos falando o que Deus está falando. Fé é falar o que Deus está falando. Não pode haver acordo entre dois. Eu estou falando assim porque é Amós 3:3. Não pode haver, dois não podem andar juntos se não houver entre eles acordo. O que você está falando? Você está falando o que Deus está falando? Isso é fé. Irmão, olha só, eu vou terminar aqui. Olha só, Deus fala para Abrão, como é que era o nome do cara? Abrão, que significa pai exaltado. Abrão, você não vai mais ser Abrão, eu estou mudando o seu nome, você vai ser Abraão. Esse H aí, esse H e esse A a mais, significa que Deus mudou o nome dele para pai de multidões. O cara não tem nenhum filho. Agora, Deus não falou isso. O que o Abraão entende? Rapaz, Deus chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. Então Deus me vê como pai de multidão. Então quando perguntam o nome dele, como é que ele vai dizer agora? Rapaz, Deus falou que é Abraão, mas é Abrão, que eu não tenho filho nenhum. Não, ele mesmo começou a dizer: eu sou Abraão, meu nome é Abraão. Para nós não tem sentido, mas ele ficava dizendo: eu sou pai de multidões, meu nome é pai de multidões. Era o que Deus estava falando a respeito dele. O que você está falando? Você está falando o que Deus está falando? Entende? Irmãos, é impressionante. A fé vem pelo ouvir a palavra, mas é impressionante como a incredulidade também vem pelo ouvir a palavra de incredulidade. Irmão, você só cresce em fé se você tiver um relacionamento com a palavra, mas você cresce em incredulidade se você ficar ouvindo conversa fiada. Quer ver a prova disso? Os caras chegam, os espias chegam de Canaã.
O Josué e o Caleb dizem, beleza, a gente vai conseguir. Deus abandonou eles, Deus tirou o amparo deles, Deus está conosco, vamos lá. 10 dizem assim, não vai dar certo. Eles são grandes demais, eles têm muitas armas, nós somos como gafanhotos diante dele. Irmão, esses 10 convenceram uma nação de retrocederem. Eles ouviram a palavra errada. O que é que você está ouvindo? E o que é que você está repetindo? Irmão, estou falando aqui, estou ficando, olha, de cabelo branco de falar para vocês. Estou ficando de cabelo branco. Filtrem o que vocês estão ouvindo. Irmão, o cara passa o dia inteiro ouvindo conversa fiada, de desgraça e de falando mal do outro. Ele passa o dia inteiro nas redes sociais. Irmãos, como que esse camarada vai ter essa fé? Quando Deus der essa palavra para ele, imagina, Deus dá uma palavra para o Moisés. Pensa, o cara maluco desse Moisés. Deus fala para ele, você vai libertar o meu povo do Egito. Pensa bem, você, um criador de ovelhas, um cara de 80 anos, vai encarar o presidente da maior potência da época para ele, e vai dar uma ordem para ele libertar o povo de Deus. Isso é piada, gente. Por que o Moisés acreditou nisso? Por que isso? Isso é fé, porque a fé obedece. Então a fé fala o que Deus está falando e a fé obedece. O que é que nós precisamos para ver esses grandes milagres na nossa vida que Deus prometeu? Primeiro, qual que é? Passar pela lei do processo. Segundo, relacionamento, e não conhecimento só da palavra. Relacionamento com a palavra. E terceiro, fé na palavra. Como que essa fé se manifesta? Falar o que Deus falou. Falar o que Deus falou. Não é? George Miller que dizia isso. Fé é você concordar com o que Deus disse. Isso que é fé. E qual que é a outra manifestação da fé? Obediência incondicional. Muito bem, Deus falou, eu vou.